trouxe uma roupagem no Brasil que, na realidade, os chamados desigrejados, isso não é novo, não. Isso é muito antigo. Só que nos Estados Unidos, apenas 1/3 frequenta as igrejas. Então, esse negócio de desigrejado, né, pra gente tem essa nomenclatura, mas isso não é, entendeu? Digamos, novo. Isso é bem antigo. Isso sempre existiu no catolicismo, né? Nos Estados Unidos, isso já é, tanto é que se você vai para os Estados Unidos, os Estados Unidos hoje é cerca de 330 milhões de pessoas, 330 milhões. Nas pesquisas americanas, dão conta de que existem 2/3 da população americana, ela confessa ser cristã reformada, cristã evangélica, cristã reformada, né? 2/3, ou seja, mais 220 milhões. 220 milhões. Inclusive, esse número, ele puxa para cima o número de cristãos evangélicos no mundo, dos reformados no mundo. Hoje, cerca de mais ou menos 1 bilhão entre pentecostais, neopentecostais e tradicionais, né? Puxa o número para cima. Só que nos Estados Unidos, apenas 1/3 frequenta as igrejas, ou seja, apenas 1/3 faz parte. Desses 220? Desses 220 milhões, 330 milhões, 2/3 são cristãos reformados, 220 milhões. Mas desses 220 milhões, na realidade, a metade, porque é 1/3 do geral. Então, é a metade. Ou seja, frequentadores mesmo, 110 milhões, que não frequentam 110 milhões. Então, isso é antigo nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, uma nação aparentemente cristã, evangélica, por causa, não da colonização em si, porque quando a gente olha a colonização americana, a gente imagina a colonização americana, foi colonizado pelos ingleses. Há controvérsia, aliás, não começou com os ingleses, começou com os espanhóis, depois os franceses, depois é que os ingleses chegaram e dominaram tudo, né? E tá tudo dominado, né? Então, esse negócio de desigrejado, né, pra gente tem essa nomenclatura, mas isso não é, entendeu? Digamos, novo. Isso é bem antigo. E aí, sim, dito isso, né, para a gente entender essa questão. Mas só uma pergunta, sim. Existe esse termo mesmo? Eu sei que você tivesse criado naquele dia. Não. Pessoal, fala mesmo? Chama de desigrejado ou cristão indeterminado, já existe essa expressão. Existe o pessoal, não foi... no meio evangélico hoje, existe essa nomenclatura meio pessoal. Então, criado no dia. Não crio nada não, só copio. Eu só levanto a bola e deixo a galera brigar. Tá bom, é jogador de basquete, levanta a bola, fica todo mundo então veja bem, vamos agora então para o assunto em si, né? Essa questão propriamente dita dos nominais ou desigrejados, né? Lógico, existem os nominais, mesmo no mundo católico e mesmo no mundo evangélico, existem os nominais, que eles são nominais porque a família, né, entendeu? E tal, foi cristã e tal, mas ele, na realidade, não nem crê em nada, né? Mas ele diz que é por causa disso. Isso é lógico que a gente nem tem um dado estatístico para fazer essa diferenciação entre os nominais ou desigrejados, como queiram, né? Que realmente creem em Deus, confessam a Jesus como Senhor e Salvador, porém não pertence à igreja nenhuma, a gente não tem esse percentual, quem realmente crê, mas não faz parte de uma instituição, e quem não crê, que só diz que é e pronto, né? A gente não sabe, não temos esses números. Agora, o que acontece? Bom, vamos primeiro para entender no Brasil como começou esse movimento, no Brasil. E eu não vou citar nomes aqui, mas quem me ouvir vai saber quem é. E eu não vou citar nome por uma questão ética, de princípio, a gente não vai citar nomes. Por isso que eu não falei do meu amigo também. Exatamente. Não precisa ninguém saber quem é. Eu não vou citar nome, mas
no Brasil, esse movimento ele começou muito, assim, mais forte, já existia, mas mais forte. Porque teve um grande líder, né, do mundo evangélico no Brasil, inclusive de uma associação de evangelização brasileira, que eu também não vou dizer o nome, porque se eu disser o nome, pronto, aí só vão saber quem é mesmo, tá bom? E, entendeu? E pode ser lá, não sei se esse vídeo pode chegar lá, entendeu? Nesse irmão, e ele ficar chateado comigo, eu não quero aqui me indispor com ninguém. Mas aconteceu um problema com ele, tá? Aconteceu um problema com ele, né? E disse ele perdeu, né, pela denominação que ele fazia parte, ele perdeu o pastorado, né? Eu não sei de todos os detalhes também, não me interessa, né, os detalhes, mas eu sei que ele perdeu o pastorado na igreja dele, e devido a esse fato, ele continuou crendo em Jesus como Senhor e Salvador, confessando a Jesus como Senhor e Salvador, mas devido a esse fato, o Edson interpreta, essa é a minha interpretação, não vou dizer que seja exatamente isso, mas parece-me que ele ficou com um ranço, que ele fazia parte de uma denominação histórica, tá? No Brasil, não é uma denominação, inclusive não era nem pentecostal, né, a denominação que ele faz parte, né, fazia parte inicialmente, depois a igreja especificamente que ele trabalhava, então entrou no mundo pentecostal, mas a denominação como um todo não faz parte do movimento pentecostal brasileiro, tá? E parece que ele ficou com um ranço, né? Não sei, eu não sei se não foi bem tratado o assunto dele, tá? Não cabe a mim, eu não estava lá, então não vou defender nem ele, nem quem tratou do assunto. Tá? E ele ficou com ranço e ele começou, veio, que isso aconteceu antes dessa coisa toda da mídia, né? Essa situação aconteceu no início dos anos 2000, aí essa coisa de mídia ainda era fraca, se eu não me engano, final dos anos 90, início dos anos 2000, mas creio que no início dos anos 2000, talvez entre 2000 e 2005, eu não me lembro agora, né? E aí então, o que aconteceu? Parece que ele ficou com esse ranço denominacional, contra a denominação, contra a instituição, da maneira que foi tratado. E ele começou, a partir dessa coisa da mídia, ele começou então a usar essa coisa, né, da mídia. E ele hoje é um líder na mídia, está sempre na mídia. Está sempre, inclusive, a maneira como ele ensina, que nós não precisamos, porém, de alguma maneira, ele agrupa um monte de gente em torno dele, mesmo que cada um na sua casa, cada um onde tiver e tal, mas ele agrupa. Ele acabou criando um grupo, né? Exatamente, ele criou um grupo. Ele criou um grupo de seguidores muito forte. Eu não sei quantos milhares de pessoas ou até milhões de pessoas que seguem a ele, eu não sei, porque ele é um grande teólogo, o cara é um crânio, mas é um crânio, né? Conhece tudo de Israel, tá? E ele então, entendeu? Parece que isso aconteceu, não sei se foi por aí, mas parece-me que, e as falas dele deixa esse transparecer esse ranço muitas vezes, né? Então esse movimento começou por aí, né? Então começou por aí. Mas não é até mesmo pelo que o senhor colocou quando o senhor foi fazer sua apresentação, é muito quando você começou a falar dos títulos, né, que a igreja hoje tem, que os pastores hoje querem ter. Eu lembro, né, da Igreja de Deus, quando começou essa questão de título, né, já tinha por aí, mas eu lembro, aí na igreja já não era mais pastor, porque o cara já não podia ser mais só pastor, aí virou reverendo, né, aí mais acima dele tinha outras pessoas que já eram outra coisa, que era apóstolo e tal. Então, assim, você não acha que é muito disso, da igreja, na verdade, ela trouxe para dentro dela algo que é muito mais social? Hoje existe uma disputa de ego, de cargo, de vontade, e aí a pessoa que está... Vaidade é a palavra correta. E aí a pessoa que está de fora está olhando, e aí num caso desse, eu acredito que você esteja falando, não tem problema de falar, do Caio Fábio,
Né? Mas não sigo, não sei, eu só sei pelo que você está contando. Eu lembro dele da época do passado, de agora não, mas pela história que você está me falando, que ele seja do Caio Fábio. Não sei também o que aconteceu com ele, mas assim, a forma que ele foi tratado, a forma que foi conduzido o caso dele, se não foi um caso da forma cristã também, da forma que tinha que ser, o cara fala, para que eu preciso de igreja? Né? Se eu estou aqui para ser tratado, se eu estou aqui para ser cuidado, se eu estou aqui também para ser advertido e tudo mais, mas na hora que eu precisei da instituição igreja, ela não me acolheu, então não preciso dela para estar aqui. Entendeu? Você acha que não passa muito por isso, essa situação? Sim. Vamos lá. Até certo ponto você tem razão. Até certo ponto você tem razão. Vamos para a questão dos títulos. Na realidade, o que eu vou falar aqui é um assunto, digamos assim, polêmico para o meio, como a gente chama, ministerial da igreja evangélica, né? Da liderança, né? Porque a igreja evangélica reformada, né? Tanto os pentecostais, neopentecostais, não, os tradicionais e tal, históricos e tal, muitas vezes, principalmente nós os pentecostais, eu sou pentecostal, eu tenho que fazer a minha meia-culpa. Criticamos muito, por exemplo, os católicos, por causa dessa pompa toda. E nós também não temos essa pompa toda. Por exemplo, né, nós criticamos que o clérigo católico, ele é separado do povo, entendeu? O povo tem pouco acesso, e nós também, muitas vezes, né? Igrejas, então, que os líderes têm que estar separados, então, do povo, né? E isso é muito corriqueiro e é muito comum na minha denominação, por exemplo. Por isso que eu gosto de gente, eu gosto do povo, eu gosto de estar no meio do povo. E às vezes, então, muitas vezes lá até, inclusive onde eu trabalho, entendeu? Os irmãos não acham meio estranho isso. Não sou criticado por isso, mas acho meio estranho que eu tenho cultos na igreja que, como não é um culto oficial, é tipo um culto de crianças. Aí o obreiro, o presbítero e tal, tá lá no púlpito. Eu não, eu vou comum, normal, vou ficar no meio do povo lá, é um culto de crianças, as irmãs estão liderando, eu não vou fazer nada. O culto é de jovens, se eu for pregar, tudo bem, eu vou, se eu não, entendeu? Eu fico ali no meio. Então, porque nós criamos também essa separação entre o clérigo e o povo. Aí os títulos, eles são bíblicos. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos são missionários, né? Apenas muda o título, a nomenclatura, porque... Então, porque essa tomou uma patente, assim, sabe? Parece que... Na realidade, para mim, o que o apóstolo Paulo quis dizer, e depois você vai concluir, ele não estava dando um título, ele estava dando uma função. Sim, isso aí, é uma função. E não um título para o cara, entendeu? É uma função. Então, apóstolo é missionário. O missionário, por que é apóstolo na nossa Bíblia? Porque a nossa Bíblia, a tradução é a partir do grego. O grego, para o termo enviado, tá? Enviado é um apóstolo, tá? E aí, já no caso, no grego é apóstolen, ou apóstole, que é aquele que é enviado. Essa palavra apóstole, ela se referia a um soldado no mundo grego, depois... O mundo romano trouxe para eles também, né? O Império Romano trouxe para eles. Era um soldado especial, digamos assim, um soldado de uma força especial hoje, seria mais ou menos isso. Que ele era enviado com uma missão e ele deveria cumprir com aquela missão, mesmo que ele tivesse que pagar com a própria vida. Então, isso era um apóstolo no mundo grego. E a igreja trouxe isso para dentro, então, das suas... digamos, das suas funções, né? Apóstolo. Mas no latim é missioneiro, o mesmo termo, enviado, só que no latim não tinha essa conotação de um soldado, mas, porém, era um enviado, um embaixador, né? Entendeu? Então, com uma missão específica, né? Daí nós usamos o termo missionário hoje na igreja e não usamos o termo apóstolo, porque, entendeu? Se criou o entendimento que apóstolo era só aqueles que haviam andado com Cristo.
A própria igreja primitiva tinha esse conceito, mas não tem em nenhum momento um ensino sobre isso, dizendo, não, apóstolo é só aqueles que andaram... os apóstolos do Cordeiro, sim, são os 12 lá, né? No caso aí, incluindo Matias, né? Que foi substituído no lugar. Mas, por exemplo, Paulo não era dos 12, mas é considerado apóstolo. Barnabé, apesar de não ter essa nomenclatura, mas ele também, Paulo faz referência a ele como um apóstolo também, tá bom? Então, isso é apóstolo. Então, ele mesmo deu uns para apóstolos, evangelistas, tá? Pastores, doutores, tá? Né? São 5, né? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores. Profeta não é o dom de profecia, é aquele que usa a palavra de Deus, então, para comunicar ela ao povo, né? Traz uma revelação da palavra de Deus, uma interpretação, e esse é o profeta aqui na Bíblia Sagrada. Então, os títulos, apesar de que as pessoas transformaram em títulos apenas e não em funções, né? Porque você tem bispo também, mas bispo não está nesse contexto, porque bispo era, na realidade, é mais uma função, o bispo era uma função. O que é um bispo? É um superintendente. Presbítero também é um superintendente. Por exemplo, o presbítero, à luz da Bíblia, ele está acima do pastor. À luz da Bíblia, acima do pastor. A igreja presbiteriana... A gente cresceu aprendendo o contrário. Aprendeu errado, aprendeu tudo errado. Na Assembleia de Deus, por exemplo, sim. O presbítero, ele é um aspirante a pastor. Tá? Mas na Bíblia, Pedro diz aos presbíteros, capítulo 5 de 1 de Pedro, aos presbíteros que estão entre vós, eu que sou presbítero com vocês também. Então Pedro era presbítero, porque Pedro era superintendente de igrejas, esse é o termo de presbítero.